Literamax na área, no tempo e no espaço, espero que esteja tudo bem com você. Mateus capítulo 27, verso 18. Está escrito, pois ele sabia que o haviam entregado por causa da inveja. Pilatos sabia o motivo pelo qual entregaram Jesus para ser condenado. E o motivo foi a inveja. Porque os líderes religiosos estavam dominando tudo, eles dominavam tudo. Eles dominavam o templo, eles dominavam a oração, eles dominavam os dízimos, as ofertas, tudo tinha que passar pelos líderes religiosos da época. Imagine uma espécie de pedágio da fé. E o princípio do templo já tinha se perdido. Tanto é que Jesus, em certa feita, entra no templo e percebe toda a negociação que estava ocorrendo dentro do templo. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram em covil de ladrões e salteadores. E ali o Senhor vai, vira as mesas dos cambistas, sai derrubando tudo, expulsa eles do templo para trazer para diante deles a consciência de qual era o real significado do templo. E aí você percebe que eles estavam já com a paciência esgotada a respeito da pessoa de Jesus. Há muito tempo atrás, eles já estavam querendo ter uma oportunidade para poder tirar o novo pregador chamado Jesus de cena. E eles estavam sendo tomados de inveja. A inveja dominou o coração dos líderes religiosos. Por quê? Porque agora a credibilidade que eles tinham, ou talvez não fosse nem tão credibilidade assim, não fosse o caso, fosse a necessidade, pois só tinha ele. Então agora essa opção agora já não tinha tanta validade, porque tem um pregador novo agora, que cura as pessoas, que abraça as pessoas, que discorreu o seu grande sermão, um dos sermões mais conhecidos no mundo, o Sermão do Monte, né? Discorrendo sobre as bem-aventuranças. Então agora o povo oprimido, o povo cansado, carregando um jugo pesado sobre os ombros, agora encontrou um alívio na pessoa de Jesus. Então esses líderes, eles não resistiram. Então eles se permitiram ser dominados pela inveja. O que é inveja? A inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é a tristeza pela felicidade do outro. Algumas pessoas têm medo da inveja. Tem gente que ora para que a inveja não alcance. Cada um busca os seus recursos para se livrar da inveja. Tem pessoas que quando tudo dá errado em sua vida, ela diz assim, alguém está com inveja de mim. Isso é inveja. Aí uns vai à igreja, outros pedem orações a pastores, alguns pedem orações a padres, outros sobem escadarias de joelho. Cada um busca os seus recursos para poder se livrar da inveja. E qual é o meu pensamento acerca da inveja? Eu não acredito que a inveja ela tem um poder de me atingir, como se a inveja fosse algo sobrenatural. Mas eu me preocupo com quem tem a inveja, com o invejoso. Quando eu era bem garotinho, que eu ia ao cemitério para poder pegar uns bambus, para poder pescar, e a gente via ali os sepulcros, né? A gente ficava assustado, com medo. E aí as pessoas falavam para nós, né? Tanto para mim quanto para os meus colegas na época, ele dizia assim, olha, não tenha medo dos mortos, tenha medo dos vivos, porque quem morreu não pode fazer nada, mas quem está vivo pode fazer. E eu faço essa conexão com a inveja. Não tenho medo da inveja, mas eu busco ser cuidadoso com o invejoso, porque o invejoso sim, ele pode tomar uma atitude para poder gerar um dano na vida do próximo, na minha vida ou na sua vida. Foi isso que aconteceu aqui. Pois ele sabia que o haviam entregado por causa da inveja. Então a inveja ela precisa ser colocada em prática. E para que a inveja seja colocada em prática, tem que ter alguém que haja no que diz respeito à inveja, que pratique o mal com o outro. E às vezes tem pessoas que têm condições melhores do que você, tem pessoas que têm uma casa melhor do que a sua, tem pessoas que têm muito mais do que você. Mas ainda assim essas pessoas acabam se permitindo ter inveja de você. Às vezes você diz, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho muita coisa, mas você tem a paz. E isso às vezes incomoda a sua tranquilidade, a sua felicidade. Tem pessoas que olham para um jovem cristão e dizem como é que ele resiste a ser cristão em um mundo tão custoso de cometer o pecado, e aí busca acusar você, sabe? Busca uma falha em você para poder te condenar, te julgar, mas na verdade está sendo tomado pela inveja. Porque ele não tem coragem de ser cristão como você é. Ele não tem coragem de abrir mão da prostituição, não tem coragem de abrir mão das suas próprias vontades, né? E aí olha para você com essa idade tão jovem e diz assim, não é possível que ele é cristão. E aí busca meios para poder
naufragar no sentido assim de falar de uma forma negativa, né, da sua caminhada cristã. Busca meio de detonar a sua imagem. Mas na verdade é inveja. E isso que acontece. O invejoso, ele chega ao ponto de tirar a vida do outro. Lembro de um garoto que ele foi assassinado e depois que pegaram o acusado, né, o acusado sendo interrogado, perguntaram por que ele matou o menino. E ele disse, ele nunca me fez nada, mas todo mundo na escola gostava dele, todo mundo conversava com ele, as meninas conversavam com ele, as professoras gostavam dele, e eu fiquei com raiva dele e matei ele, simplesmente isso. Ou seja, ele teve inveja, e a inveja levou ele a tirar a vida do seu semelhante. Infelizmente, isso é o que acontece. E a inveja foi um recurso, né, negativo que levou o nosso Cristo Jesus a ser condenado. Dentre muitos motivos, um dos motivos pelos quais que Jesus foi condenado foi a inveja. Mas sabe o que é maravilhoso? Que a inveja não deteve o nosso Senhor, porque ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas eu vou te contar um segredo da inveja. Se você chegar para alguém e perguntar, você é invejoso? Eu acredito que a pessoa vai dizer para você, não, eu não sou invejoso não. Mas se você perguntar para essa mesma pessoa, você conhece alguém que é invejoso? Ela vai dizer que conhece alguém que é invejoso. O interessante é que todo mundo conhece alguém que é invejoso, mas ninguém é invejoso, né? Mas eu quero dizer para você, nós somos invejosos sim. Porque a inveja é da nossa natureza caída. E se nós não tomarmos cuidado, a gente nutre a inveja. E temos que lutar contra isso também. Só que às vezes a gente não tem coragem, a gente não tem peito para assumir. Mas às vezes a gente olha para a vida do outro e diz, por que a vida dele é assim e a minha é dessa forma? E isso não é espantoso. A Bíblia fala sobre um jovem chamado Asaf, um personagem chamado Asaf, e que ele teve inveja daqueles que não serviam ao Senhor. Ele disse, pô, a lâmpada dele não se apaga, ele não tem trabalho, não tem fadiga. E o mais grave de tudo, o salmista chega ao ponto de dizer, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Se não me falha a memória, está mais ou menos assim um texto. Então você percebe que crente também, ele também, se não tomar cuidado, ele é nutrido pela inveja. Perceba que esses homens aqui que tiveram inveja de Jesus não foram homens que estavam vendo a margem da sociedade da época, eram líderes religiosos. Perceba? Líderes religiosos. Homens que organizavam as orações, homens que organizavam os perdões dos pecados, homem que recebia os dízimos, recebia as ofertas, homens que escreviam a lei, trazendo para o dia de hoje, homens que escreviam a palavra de Deus, foi tomado de inveja ao ponto de matar o seu semelhante. Que o Senhor nos ajude a não nutrir inveja em nosso coração. E que se porventura estamos sendo vítima da inveja, que o Senhor também nos livre do mal. Espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida. Compartilhe com aquele irmão, com aquela irmã que ama a palavra de Deus. Deus te abençoe.